Bênção, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse 11º dia de leituras e de estudo da Palavra de Deus. Estou gostando, você está firme, né, nos acompanhando nesse mega projeto de cumprirmos todo o estudo da Palavra de Deus em um ano. Vamos comigo. Eu creio em você. Amém? Glória a Deus. A segunda leitura desse 11º dia, nós vamos estar lendo 3 capítulos de 1 Samuel. Na verdade, nós vamos estar encerrando o livro de 1 Samuel, com os capítulos 29, 30 e 31. O capítulo 29 fala da desconfiança dos filisteus com relação a Davi. E diz assim: os filisteus ajuntaram todos os seus acampamentos em Afeque. E Israel pôs o seu acampamento junto à fonte que está em Jizreel. E reconhecendo os príncipes dos filisteus com as suas companhias de centenas e de milhares de homens, Davi e os seus homens, porém, foram por últimos com Aquis. E os príncipes dos filisteus então disseram: o que fazem aqui estes hebreus? E Aquis respondeu aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que comigo esteve alguns dias ou alguns anos e não achei coisa alguma nele desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje? Então os príncipes dos filisteus se zangaram, se enfureceram contra Aquis e lhe disseram: envia este homem para que volte ao lugar em que tu puseste e não desça conosco à batalha, para que na batalha não seja nosso inimigo. Porque com que coisa voltaria melhor ao grado do seu senhor do que com as cabeças desses homens? Não é este Davi, de quem cantavam nos cânticos, dizendo: Saul feriu seus milhares, mas Davi seus 10 milhares? Olhe que, tempos em tempos, essa canção marcou parte da história de Israel, né? Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E Aquis então chamou Davi e lhe disse: vive o Senhor, que tu foste reto, e que me pareceu bem a tua entrada e a tua saída no arraial comigo, e que nada de mal achei em ti desde o dia em que vieste a mim até hoje. Mas aos olhos dos príncipes não agradas. Retorna, pois, e vai em paz, e não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. E Davi então respondeu a Aquis: o que tenho feito? Ou o que achaste em teu servo desde o dia em que tenho estado contigo até hoje, para que eu não vá e lute contra os inimigos do rei, meu senhor? E Aquis respondeu a Davi e lhe disse: eu sei que tu és bom aos meus olhos, como um anjo de Deus. Mas os príncipes dos filisteus disseram: não venha este conosco à batalha. No entanto, levanta-te amanhã de madrugada, tu e os servos de teu senhor, que vieram contigo, e levantando-vos pela manhã, logo ao amanhecer, parti. E se levantou Davi de madrugada, e ele e os seus, para irem-se pela manhã, e voltarem para a terra dos filisteus. E os filisteus foram à guerra para Jizreel. Capítulo 30. Ziclag é incendiada. Quando Davi e os seus homens vieram ao 3º dia a Ziclag,
os homens de Amaleque tinham invadido o sul e Ziclag, e a tinham ferido e incendiado, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que nela estavam, desde o menor até o maior, mas a ninguém haviam matado. Tão somente os levaram e seguiram o seu caminho. Veio, pois, Davi com seus homens à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e filhas, todas foram levadas cativas. E Davi então, e o povo que com ele estava, elevaram a sua voz e choraram muito, até que não houve neles mais forças para chorar. As duas mulheres de Davi, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a que foi mulher de Nabal, o carmelita, também foram levadas cativas. E Davi ficou muito angustiado, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todo o povo estava com amargura de alma, cada um por seus filhos e por suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: eu te rogo que me aproximes o éfode. E Abiatar aproximou o éfode a Davi. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei esta tropa? Poderia alcançá-la? Ele disse: persegue-a, pois certamente alcançarás e resgatará todos. Engraçado, né? Davi queria tanto ir para a guerra, junto com os filisteus, contra os hebreus, seu próprio povo. E Deus não permitiu. Mas na volta para casa, ele achou uma batalha pronta para ele. Se foi, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele estavam, e vieram até o ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. E Davi seguiu na perseguição com 400 homens, porque 200 ficaram para trás de cansados que estavam e não puderam passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, o qual trouxeram a Davi, lhe deram pão para comer, lhe deram água para beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E logo que comeu, voltou nele o seu espírito, porque não tinha comido pão nem bebido água durante 3 dias e 3 noites. Né? É o limite do ser humano ficar sem beber e sem comer. Passar disto, ele morre. Observe que isso é comprovado cientificamente. E a Bíblia já falava disso há 3.000 anos. Tudo o que se quer saber, a palavra tem resposta. Seguindo, ele disse: Davi, de quem és tu e de onde és? E o jovem egípcio respondeu: eu sou servo de uma amalequita, e me deixou aqui o meu senhor, porque adoeci há 3 dias. Pois fizemos uma incursão à parte do sul dos Queretitas e o lado de Judá, e ao sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Ele disse: Davi, poderias tu descer e me levar a essa tropa? E ele disse: me faça juramento por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e eu te levarei a essa tropa. E assim o egípcio levou a Davi, pois, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda aquela terra, comendo, bebendo e festejando por todo aquele grande despojo que tinham tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E assim os feriu Davi desde aquela manhã até a tarde do dia seguinte. Olha só, 2 dias de luta. E deles não se escapou nenhum, a não ser
400 jovens que tinham subido em camelos e fugiram. E libertou assim Davi tudo que os amalequitas tinham tomado. E deste modo libertou Davi as suas 2 mulheres. Não lhes faltou ninguém, nem grande, nem pequeno, tanto de filhos como de filhas, do roubo e de todas as coisas que eles tinham tomado. Tudo Davi recuperou. Tomou também Davi todas as ovelhas e vacas, e trazendo tudo adiante diziam: esta é a presa de Davi. E veio Davi aos 200 homens que tinham ficado caídos e não tinham podido seguir a Davi, aos quais deixaram ficar no ribeiro de Besor. E eles saíram a receber a Davi e ao povo que com ele estava. E quando Davi chegou ao povo, saudou-lhes com paz. E todos os maus e perversos, dentre os que tinham ido com Davi, então responderam e disseram: eles não foram conosco, e portanto não lhes daremos do despojo que libertamos, a não ser a cada um a sua mulher e seus filhos, os quais tomem e se vão. E Davi disse: não faças isso, meus irmãos. Pelo que nos deu o Senhor, o qual nos guardou e entregou em nossas mãos a tropa que tinha vindo sobre nós. E quem vos escutará neste caso? Porque igual parte tem que ser a dos que desceram a batalha e a dos que ficaram com a bagagem, igualmente devem repartir. E desde aquele dia em diante foi isto posto por lei e regulamento em Israel, até ao dia de hoje. E quando Davi chegou a Ziclag, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí uma bênção para vós do despojo dos inimigos do Senhor. Aos que estavam em Betel e em Ramote ao sul, e aos que estavam em Jater, e aos que estavam em Aroê e em Sifmote, e aos que estavam em Estemoa, e aos que estavam em Racal, e aos que estavam nas cidades de Jeramael, e aos que estavam nas cidades dos queneus, e aos que estavam em Ormá, e aos que estavam em Corazã, e aos que estavam em Ataca, e aos que estavam em Hebron, e em todos os lugares onde Davi tinha estado com seus homens. Capítulo 31. Aqui encerra com a morte de Saul e dos seus filhos. Os filisteus então pelejaram contra Israel, e fugiram os homens de Israel diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. Observe que Deus tira Davi. Davi queria lutar junto com os filisteus contra o seu povo. E ele não sabia, mas Saul estava nessa batalha. E Deus não queria que ele enfrentasse Saul. Endureceu o coração dos outros príncipes filisteus para que ele saísse dali. E ele encontrou a sua própria batalha, ficando Saul agora totalmente entregue aos filisteus. E seguiram os filisteus a Saul e a seus filhos, mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, todos filhos de Saul. E se agravou a batalha sobre Saul, e lhe alcançaram os flecheiros, e teve grande temor por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: tira a tua espada e me atravessa com ela, para que não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque tinha grande temor. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela.
E vendo seu escudeiro, a Saul morto, ele também se tornou sobre sua espada e morreu com ele. E assim morreu Saul naquele dia, junto com seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens. E os homens de Israel que estavam do outro lado do vale e do outro lado do Jordão, vendo que Israel tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, deixaram as cidades e fugiram. E os filisteus vieram e habitaram nelas. E aconteceu que no seguinte dia, quando os filisteus vieram a despojar os mortos, acharam Saul e a seus 3 filhos estendidos no monte Gilboa. Eles então lhe cortaram a cabeça e lhe despojaram as armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor para que o noticiassem no templo dos seus ídolos e entre o seu povo. E as suas armas puseram no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Mas os homens de Jabes de Gileade, ouvindo que os filisteus tinham feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e andaram toda aquela noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes, os queimaram ali. E tomando seus ossos, sepultaram-nos debaixo de uma árvore em Jabes, e jejuaram por 7 dias. Então você percebe o fim trágico de Saul e de seus filhos. Saul perseguiu Davi, fez um monte de barbaridades, matou sacerdotes, destruiu vilas, vilarejos e famílias inteiras. E na guerra ele foi vencido e teve esta morte trágica. Por isto a importância de cumprirmos a palavra de Deus, que nos diz que é melhor obedecer do que ao sacrificar. Deus não se agrada de nenhum tipo de sacrifício. Ele quer a nossa obediência. Ele quer o nosso temor. Ele quer o nosso respeito. E disto não podemos abrir mão. Aleluia. Deus te abençoe.